Vamos lá! Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e nosso encontro hoje é para falar de vestibular. O vestibular da Unicamp, mais especificamente, hoje eu vou dar dicas de História do Brasil para que você tenha um bom desempenho, para que você consiga a sua tão sonhada vaga. A nossa videoaula vai ser dividida em dois momentos. Primeiro eu vou falar sobre a estrutura das questões, como é que a Unicamp vai perguntar, como é que a Unicamp vai cobrar de você esse conteúdo. E em segundo lugar, vamos falar sobre as sugestões de temas que podem aparecer no seu vestibular. Bom, falando da estrutura das questões, você sabe, já está acostumado, já fez simulado, sabe que a Unicamp vai cobrar de você a análise de documentos escritos, aqueles excertos, aqueles documentos que você já está acostumado. Você sabe que é necessário que você tenha um conteúdo, um arcabouço teórico, porém, não se esqueça de fazer uma leitura e uma interpretação atenta desses documentos. O conteúdo sim é muito importante, mas a Unicamp ela cobra uma leitura atenta desses documentos escritos. Então, a partir dessa leitura atenta, a partir da interpretação que você tem, a partir também da leitura do rodapé que pode te ajudar, você pode ter um bom desempenho. Então, sobre a estrutura das questões, não se esqueça, você vai encontrar análise de documentos escritos, excertos e não se esqueça, além do conteúdo claro que você já tem, da interpretação, da leitura bastante atenta. Em segundo lugar, nós temos a interpretação de imagens. Essa estrutura causa um pouco mais de medo, de ansiedade nos alunos, porque os alunos não estão tão acostumados. Os alunos acabam lendo e interpretando com mais facilidade os textos, porém as imagens acabam sendo não tão fáceis assim. Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que para ter uma boa interpretação de imagens é necessário dois passos. O primeiro passo é fazer uma descrição dos elementos que você encontra nessa imagem. Uma descrição que você pode estar pensando, professor, é ingênua? Sim, é você descrever todos os elementos. E a partir dessa descrição, você se localizando historicamente, você pode fazer uma interpretação um pouco mais cuidadosa. Então, primeiro, você descreve e, em segundo lugar, você interpreta sempre também fazendo uma leitura do rodapé que pode te dar uma ajuda, uma localização cronológica e, consequentemente, você busca a melhor resposta. Ok? Bom, agora a gente parte para falar sobre as sugestões de temas. Geralmente os alunos que nos encontram perguntam, professor, quais as suas sugestões, o que você acha que pode cair no vestibular da Unicamp? Bom, primeiramente, creio que questões a respeito de período colonial são questões que vão aparecer no seu vestibular. Nos últimos 5 anos, 1/3 das questões são questões que tratam do Brasil colônia, do período colonial. É claro que isso é uma estatística, não é uma certeza, mas pode ser, com grandes chances de que aconteça, as questões, 1/3 da sua prova seja sobre o Brasil colônia. Então você que tem um pouco mais de dificuldade, que não gosta tanto assim de história, que precisa desses pontos, que são valiosos esses pontos, eu iria dar como sugestão estudar com bastante atenção as questões a respeito de Brasil colônia. E aqui nós vamos partir para falar primeiro sobre as rebeliões coloniais. São várias rebeliões coloniais que vão acontecer durante esse período. E por que essas rebeliões elas acontecem? Muitas delas, no início, eram interpretadas como rebeliões nacionalistas ou nativistas. Mas com o avanço dos estudos historiográficos, acaba-se chegando à conclusão que essas rebeliões coloniais apresentam muito mais um descontentamento administrativo nas decisões tomadas pela metrópole. A gente tem alguns exemplos, como a revolta dos Beckman em 1684, lá no Maranhão, um descontentamento com a Companhia de Comércio. Nós temos também a Guerra dos Emboabas, que é um conflito que acontece entre os paulistas e os chamados forasteiros, os emboabas, pelo controle das jazidas de ouro, de minério. Nós temos também a Guerra dos Mascates, que é o descontentamento dos senhores de engenho de Olinda, com a elevação de Recife à condição de vila. Então é muito mais um descontentamento com as medidas administrativas tomadas pela metrópole do que propriamente um sentimento autonomista, um sentimento nativista. E aí já há uma diferença quando a gente analisa a Conjuração Mineira, em 1789,
e a Conjuração Baiana em 1798. Esses movimentos devem ser tratados com um pouco mais de cuidado, porque são movimentos, sim, autonomistas, não imaginavam ainda a independência do Brasil, mas a emancipação das suas respectivas regiões. Então são movimentos republicanos e que se diferem um pouco das rebeliões coloniais anteriores. Então tome um pouco de cuidado com esses assuntos, estude com muita atenção essas rebeliões coloniais, porque elas podem aparecer no vestibular na segunda fase da Unicamp. Outro tema também é a escravidão, é um tema clássico, eu acredito também que você já deva ter estudado, mas vale se aprofundar um pouco mais na escravidão, porque é um processo histórico que acontece num período muito longo da história do Brasil. Vocês se lembram a escravidão, os escravos africanos, os escravizados vão começar a chegar aqui a partir do século XVI e a escravidão no Brasil oficialmente vai acabar em 1888, no século XIX. Então é um processo que se transforma muito. Então pode ser que o examinador traga períodos diferentes da escravidão, como é que a escravidão era encarada, as leis abolicionistas, o processo lento e gradual pelo qual a abolição ocorre, a resistência dos escravos. Os estudos estão avançando cada vez mais e apontando que os escravos não aceitavam passivamente essa dominação. Eles muitas vezes acabavam realizando quilombos, fazendo quilombos. Eles também muitas vezes fugiam, eles assassinavam o senhor, ou seja, não havia o monopólio da violência com os senhores. Os escravos também reagiam. Então, estude um pouco mais a respeito da escravidão. O tráfico de escravos também é um tema pelo qual o examinador pode te questionar, pode exigir um conteúdo um pouco mais específico. Então, escravidão na história do Brasil é um tema que eu estou apostando que vai cair, que vai aparecer na segunda fase. Bom, sobre a República Oligárquica, o período que vai de 1894 até 1930, você se lembra que de 1889 até 1894 é a República das Espadas e de 1894 até 1930 é a República Oligárquica, comandada pelos cafeicultores. E alguns temas podem aparecer no vestibular. Um dos principais é a Guerra do Contestado em Santa Catarina. Por que eu estou apostando na Guerra do Contestado? Porque está se completando 100 anos do final da Guerra do Contestado em 1916. Contestado é a região entre Santa Catarina e no Paraná. Naquela região foi construída uma estrada de ferro que começava lá em São Paulo e ia até o Rio Grande do Sul. Muitos camponeses perdem a sua propriedade e acabam migrando, sendo levadas por um monge que traz um sentimento messiânico chamado José Maria. Esse monge faz uma pequena comunidade antirrepublicana que atrai muitos desses camponeses em situação de fragilidade social e que é duramente reprimida pelo governo. Cerca de 10 mil pessoas são assassinadas no conflito na Guerra do Contestado, então vale sim você estudar, são 100 anos do final desse conflito. Bom, outro tema também que pode aparecer é o coronelismo. Você sabe, os coronéis eram os grandes proprietários de terra, aqueles latifundiários, que exerciam a sua influência política e econômica sobre os trabalhadores rurais, sobre aqueles trabalhadores mais humildes. Uma das práticas mais comuns adotadas por esses coronéis, por esses latifundiários, era o voto de cabresto. Era exercer a sua influência sobre pessoas que também estavam em situação de fragilidade. E para isso, eles usavam ou a violência ou o clientelismo, aquela troca de favores. Então, durante toda a República Oligárquica, o Brasil, um país essencialmente agrário, eu tenho a influência desses coronéis, desses latifundiários, sobre os trabalhadores rurais mais humildes, numa prática que ficou conhecida como voto de cabresto. A Primeira República, a República Oligárquica, é um tema também muito comum no vestibular da Unicamp. E para fechar, eu falo sobre a Nova República. A Nova República é o período que vai de 1985 até os dias atuais, o período pós-ditadura militar, e aqui eu destaco dois governos. Primeiro, o governo Sarney, que é primeiro governo civil, pós-ditadura militar. José Sarney era vice de Tancredo Neves, porém, com a morte do presidente eleito, o vice José Sarney se torna presidente com uma série de problemas a resolver, principalmente problemas econômicos, além de uma série de demandas sociais. O governo Sarney vai se inserir diretamente no que se chama da década perdida. Uma decadência econômica bastante acentuada, na qual os níveis de inflação vão beirar
1.800%. Então, o governo Sarney vai se caracterizar por uma profunda recessão econômica. Pode ser que o seu vestibular relacione a crise econômica vivida atualmente com a crise enfrentada durante o governo Sarney. E também pode-se falar do governo Collor. O Collor, o segundo presidente civil da história do Brasil, primeiro presidente eleito pelo voto direto pós-ditadura militar, também pode aparecer principalmente no que se relaciona ao impeachment. O impeachment que acontece em 1992 se dá por uma série de denúncias de corrupção que recaíam sobre o presidente. E com a perda do apoio popular, as pessoas saem às ruas, ficam muito conhecidos os chamados caras pintadas que vão às ruas protestar contra o governo Collor e ao final desse processo o presidente Collor renuncia e depois perde os seus direitos políticos. Eu não preciso dizer para você que esse tema pode ser um tema que apareça, dadas as circunstâncias e as situações vividas há pouco tempo. Tudo bem? Espero que você tenha um bom desempenho na segunda fase, eu estou torcendo muito para você e quero comemorar essa tão sonhada vaga. Um forte abraço e até mais!